Bem, com essa câmera... Então, Ah, tá, tem que olhar para ali, a câmera ali. É que eu tô querendo ficar desse lado aqui, tá achando meio estranho. de boa, de boa. Então, beleza. Eu vou me apresentar. E daí depois você se apresenta. Opa, aí, pessoal. Bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lorenzo Franzato. Estamos aqui com o Marco Jardim. Marcos, se apresenta para o pessoal. Fala quem que você é e o que que você faz. Pois é, eu sou ator, que também entrei para dublagem há apenas 36 anos, vai fazer 37. Mas eu sou um ator, faço várias coisas, né? Também dirijo, eu gosto muito da parte da dramaturgia, eu escrevo roteiro também. Eu tenho um leque grande de funções na área artística que eu gosto, mas a dublagem, enfim, as pessoas me reconhecem muito pela dublagem. Eu faço curta-metragens também, etc e tal. E tive um período muito áureo, né? Foi onde que me deu assim, uma grande base da dublagem, que foi o da Herbert Richards. E aí fiquei bem marcado. E na época não tinha coisa da rede social, né? E aí depois o pessoal resgatou isso. E desde que começou as coisas do Facebook, Instagram, etc. e tal, o pessoal começou a, a pedir, né, para conhecer os dubladores, entrevistas, etc. e tal. Então, está nessa vibe agora, mas é uma coisa para mim que veio bem já de muito tempo atrás. Que da hora, mano. E como que você se sente dando entrevista pra galera, né? Porque antigamente não era assim, né? Antigamente era muito mais underground, né? Como que É, você se sente dando porque entrevista? eu fui até meio tardio nisso, né? Eu acho que teve gente tipo Briggs, né? Manolo, várias pessoas que já foram mais espertas, né? E porque isso é bom, né? Isso valoriza o nosso trabalho, isso bota a gente sempre ali em evidência, bota a gente na mídia. E para o artista, assim, eu sou totalmente avesso ao sucesso, né? A coisa da celebridade. Isso para mim não tem a menor importância. Mas a visibilidade para o artista é muito importante, né? Porque aí você tem mais recursos para fazer mais coisas, né? Todo artista quer trabalhar mais. Então, assim, eu queria ter mais recursos para poder produzir meus filmes. Eu queria tô com projeto de um longa, não tenho a menor capacidade financeira nem de produção de levantar uma grana para um longa, não sei o quê. Agora, se eu estivesse, de repente, fazendo uma novela na televisão, não sei o quê, fizesse feito filme, um lançamento de sucesso no cinema como ator, não sei o quê, isso ia me abrir um caminho para ter mais recursos para, de repente, fazer meu próprio longa, minha peça de teatro, etc. e tal. Então, na verdade, o importante dessa visibilidade da rede, do Facebook, das redes sociais, é, gerar essa ideia de recurso para a gente, não pela coisa da fama em si. Eu sou totalmente a ver essa questão da fama, da celebridade. Eu acho que é uma besteira. A gente é um trabalhador como todo mundo, né? A gente tem um trabalho que a gente se expõe. No caso da dublagem, quer dizer, teve esse particular, como a dublagem era só a voz, e naquela época não tinha coisa da rede social, então as pessoas não tinham muito acesso a gente, fora uma vez ou outra tinha uma entrevista que saiu no jornal, uma matéria sobre a gente, aí tinha foto da gente, não sei o quê, às vezes o video show já me entrevistou também, algumas matérias de jornal falando de dublagem, alguma coisa assim de telejornal, né? Aí, onde a gente aparecia assim pontualmente. Mas nas redes a gente viu que tinha, né, um grupo de fãs da dublagem, pessoas que tinham realmente um prazer de assistir um filme dublado, que gostavam de acompanhar aqueles dubladores, tinham dubladores preferidos, etc. e tal. Isso só foi ser possível esse contato com as redes sociais, né, a partir do Facebook, depois do Instagram, enfim, que essa coisa começou realmente a funcionar bastante para a gente, né? Então, eu acho legal. Então, sempre que tem uma possibilidade de dar uma entrevista, uma coisa, eu acho bem legal, que as pessoas gostam de saber, né, gostam de conhecer, e também essa questão da nossa visibilidade também manter a gente visível aí para o pessoal. Ah, cara, você acha que você começou a ficar reconhecido a partir de qual projeto seu? Ah, com certeza o do Aladdin foi assim mesmo, não tinha, foi em 92, né, não tinha rede social, mas assim, tinha, né? Não, não tinha. Mas assim, as pessoas falavam muito, aí eu falei, teve matéria, teve, não sei se foi video show, JTV, foi entrevistar a gente, eu e a Silva, né, que fazia a Jasmine, e falando, a gente estava por acaso, eles foram um dia no estúdio, foi coincidência, a gente nem sabia. Eu estava com um coletinho assim, que eu usava muitos coletinhos numa época, nessa época, enfim, e parecia aquele coisinha do Aladim, assim, né, por coincidência. E a Silva também morena, cabelo pretão, bem morena.
ela parecia também meio Jasmine. Então ele fala, pô, vocês podiam ter feito, né, live action, você parece o Aladdin, ela parece a Jasmine. Então até essa brincadeira que foi uma forma do pessoal ver a gente, né? Porque aí, dublagem até então, você só ouvia aquela voz, aquela voz, você não imaginava como é que era a cara do dublador. Então, essa visibilidade começou com o Aladdin, assim, por essas matérias que rolaram, e às vezes tinha coisa de jornal também, que ia lá na Herbert Richa, aí tirava umas fotos nossas, comentava, aqui os dubladores, não sei o quê, e que deu, mas era bem menor do que agora, né? Agora é muito rápido, né? Tá tudo na palma do celular ali, você instantaneamente você, né, vê as pessoas, fala, assiste, enfim. Com certeza. Aliás, um beijo pra Silvia. Eu adoro ela, sou muito amigo dela. Ela é Muita gente extremamente boa. boa. Pô, maravilhosa. Cara, como que foi a experiência de fazer Aladdin, que é uma animação clássica, uma animação que fez a infância de muita gente. Muita gente cresceu ouvindo sua voz, tá ligado? Até com o Obi-Wan também, né, mano? Como que Sim, sim. é ser reconhecido desde a infância da galera? Pois é, a minha mulher atual, né, ela viu Aladdin quando era criança, se apaixonou pelo Aladdin, pelo desenho, e ela sempre gostou muito de dublagem. Foi até onde a gente se conheceu, acabou se conhecendo, que ela foi procurar dublagem, se conheceu, acabou se casando, ficando junto. E aí ela falava quando era pequena que ela ia casar com o Aladdin. Quer dizer, e agora ela está aqui, está com 32 anos, enfim. E ela viu criança Aladdin, né? Então tem muita gente que, quer dizer, o pessoal que quando teve o lançamento daquela época já tem 30 anos, as pessoas, não, 30, 92, 30 anos. Nossa, isso tudo 30 anos. Não, 20, 30, 30, 31 anos, né? 31 anos. Então, aí aquelas crianças estão com 40 e pouco, quer dizer, então, quem tinha 10 anos está com 40, quem tinha 5 anos está com 35. Enfim, as crianças foram. Na verdade, ela nasceu em 92, então ela tem 31. Então, ela viu Aladdin depois, com uns 4 anos, 5 anos, sei lá, primeira vez. Já o Aladdin foi de 92. Então, é bacana que tem essa coisa. Hoje em dia tem os filhos das pessoas que eram crianças quando viram Aladdin assistindo Aladdin, né? Então, uma coisa que rendeu. Bom, e na época eu comecei a dublar em 87, eu tinha uns 5 anos de dublagem. Isso era relativamente novo para dentro da dublagem, que os protagonistas, tinha gente lá que estava 10 anos dublando e nunca fazia protagonista, fazia só pontas, papéis coadjuvantes. Então, eu tive uma sorte que logo que eu entrei, um ano e pouco, eu já comecei a fazer uns protagonistas. Foi sorte, enfim, cai nas graças lá do pessoal. E tudo com teste, sabe? Não foi nada assim de graça. Todos os filmes que eu comecei assim, mais importantes, foram por teste. O Luke Skywalker, o Ben Kenobi, o Aladdin, né? E aí passava no teste, ficava. Depois que passou no teste, óbvio, aí todo Aladdin que tinha daquele desenho ainda, teve a série, teve o segundo, não sei o quê, já era direto. Como o Obi-Wan também. O Obi-Wan passei no Obi-Wan e aí depois veio os outros filmes, veio a série, não sei o quê. Então já fica o desenho, né, do Clone Wars, que tinha o Obi-Wan também. Então aí já ficou automático. Mas sempre para começar algum trabalho desses, a gente fazia teste. A gente faz teste até hoje, né? Eu fiz um teste há pouco tempo para Netflix, para um ator que eu amo fazer, que eu faço ele desde 89, sei lá, que é o Ethan Hawke. O Sociedade dos Poetas Mortos, acho que foi em 89 ou 90 que a gente dublou. O Ethan Hawke era novinho, né? E eu dublei ele. Ele foi o primeiro a dublar o Ethan Hawke aqui no Brasil. E eu adoro dublar ele porque eu acho que eu gosto muito da vibe dele, de interpretação. Eu acho que a minha voz combina muito com ele. Se ele falar em português é a minha voz, se eu falar em inglês é a voz dele, é muito igual, né? O jeito todo. Então eu adoro dublar Ethan Hawke, mas infelizmente, por também fazer outros trabalhos, eu acabei perdendo, dividindo ele com outros dubladores, às vezes porque eu não podia fazer, às vezes porque também esqueciam de chamar, etc e tal. Mas eu fiz bastante ele e é um dos que eu mais gosto de fazer. Aí agora, há 2 meses atrás, a Netflix pediu um teste para o Ethan Hawke. Chamou eu e mais dois que já dublavam ele. E eu achei bom que eles chamaram para o teste, pelo menos, né? Aí passei de novo, graças a Deus. Aí dublei um filme maravilhoso, que eu não posso falar muito ainda, que ele ainda está em pós-produção, ainda vai ser lançado ainda, né? Mas é um filme incrível com a Julia Roberts, um filme muito, muito atual, muito, muito forte, assim, a ideia do que está acontecendo no mundo agora, sabe? E, e teve uma coisa inusitada, eu vou até falar aqui, estender um pouquinho. É, Pela primeira vez, desde que eu dublo 37, vai fazer 37 anos,
a gente pode ler o roteiro, o script antes, né? A gente sempre lê na hora. Eu não sei que o pessoal que não conhece muito do processo da dublagem, a gente tem que ser muito fera mesmo, assim, não falo por mim, falo por todos que dublam. Porque a gente pega o ator que fez lá o filme, né? O Ethan Hawke lá nos Estados Unidos, sei que, qualquer pessoa, qualquer ator que faz um filme, ele tem toda uma preparação de ensaio, um preparador de elenco, e muitos ensaios, 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 e tem o cenário, o figurino, a atriz de verdade na frente dele, tem todo um monte de elementos para ele, como ator, poder estar muito mais dentro daquele personagem, dentro daquele universo ali, e fazer muito melhor do que a gente. E a gente só tem um texto na hora ali para ler, entender a história, entender a cena e já gravar imediatamente. É muito rápido o processo da dublagem. A gente nunca recebe o texto antes, né? A gente não conhece o filme, porque normalmente os filmes são inéditos, então às vezes a gente redubla um filme que por acaso a gente pode ter visto, mas isso é raro acontecer. Geralmente os filmes são feitos, mandam para dublar e pronto. Então, quer dizer, ninguém conhece o filme, que nem esse agora que eu fiz, né? A gente eu não vi o filme inteiro, eu só vi minhas partes, mas eu tive a chance de ler o filme inteiro, o script do filme, junto com os outros dubladores. Pela primeira vez, foi uma ideia não sei de quem, da Netflix, que eu achei maravilhosa, mas isso nunca aconteceu antes, né? Uma pena. Então, quer dizer, a gente realmente perde muito, a gente ganha porque a gente é talentoso. Eu digo, a gente, todos os dubladores do Brasil aqui, que meus colegas aí são muito talentosos, por isso que fazem um trabalho excelente de dublagem. Mas é muito ingrato isso como ator, né? Você não tem um tempo de preparação, de entender melhor aquela situação, aquela cena e poder mergulhar melhor naquele personagem. Você já está ali isoladinho, você não está dentro do cenário com aquela roupa, né? Várias coisas que ajudam, né? A composição do personagem. Então você só tem um texto ali que você acabou de ler, acabou de ver como é que o ator fez, o ritmo dele, o tom, as pausas para sincronizar, etc e tal. Então, a gente tem que ser muito rápido nessa coisa da interpretação boa, né? No meio de tanta coisa que a gente tem que pensar, que é o ritmo, o volume, a pausa, o que que ele tá, por que que está acontecendo aquilo naquela hora, por que que ele fala aquilo. É muita coisa para pensar em pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. Aí, quer dizer, essa questão da leitura também é óbvio. Do jeito que, como eu trabalhava na época, assistia um filme atrás do outro, na época, eu ficava lá de manhã até de noite, eu e os outros dubladores daquela época, era impossível a gente levar um texto para casa para estudar, para ler, né? Mas também ninguém dava também, se a gente quisesse. O Selton Mello conseguiu fazer isso. O Selton Mello dublou, né? Na Herbert Richard, quando tinha uns 14 anos, assim. E a gente já se conhecia do tablado, mas a gente se reencontrou lá e a gente ficou amigo, tudo foi, a gente fez Sociedade dos Poetas Mortos juntos, né? Ele fazia um outro personagem principal e eu fazia o Tom Rock. E ele conseguiu pegar o texto do Sociedade dos Poetas Mortos traduzido antes de gravar. Um dia antes, 2 dias antes, conseguiu ler. Foi a única vez que eu ouvi falar sobre isso. Ele subornou alguém, sei lá, para conseguir o texto. Não sei como é que ele conseguiu até hoje, mas nunca isso tinha acontecido antes e também foi tudo na calada, assim, ele falou, consegui pegar o texto já ali, pô, o filme é foda, cara, a gente vai arrasar, o filme é muito bom, não sei o quê. E tanto não é à toa que ele hoje é membro da academia, né, do Oscar, né, ele é um dos membros do Oscar, né, o Celton é maravilhoso. O Celton ele foi, como é que é, convidado para fazer parte da Academia de Ciências de Hollywood, né, porque ele já tem 3 filmes que ele dirigiu, etc e tal. Todo o trabalho dele, né, completo, o currículo dele. Então ele é um membro da academia. Hoje em dia ele vai lá, ele vota nos filmes que, né, para escolher os filmes que vão ganhar, etc e tal, e vai lá na academia, vai lá na cerimônia lá, bota o terninho dele, vai lá e assiste. Que é a cara dele isso, que ele falava isso para mim quando tinha 13 anos. Fala, cara, eu amo Hollywood, eu amo cinema, minha vida é cinema, minha vida é... E ele sempre foi totalmente obcecado nisso. E, enfim, então ele tem essa coisa muito forte, né, com o cinema. Hoje em dia ele está lá nessa história. Mas, como eu falei, isso não acontecia, né, com ninguém. Então a gente não tinha também tempo, né? E o legal também, cara, a Netflix pagou para a gente ir lá ler, né? Porque imagina também, se essa coisa vira padrão, é ótimo para a gente no trabalho artístico, mas a gente vai ter um trabalho dobrado. A gente vai ter que levar o texto para casa, estudar o texto, para depois ir gravar, né? Ou marcar essa leitura, aí se marca um horário, vai juntar tudo. O ideal foi como foi feito nesse. Marcou todo o elenco principal e a gente leu junto, um ouvindo o outro ali, lendo, sem saber como é que era o filme, mas lendo pelo texto. Depois a gente viu uns trechos do filme, para até se basear mais no clima do filme todo, na mesma sessão. Então a gente ganhou para isso, né? Pagou para a gente um horário de leitura. Eu achei maravilhoso. Eu acho que filmes assim mais importantes isso tinha que acontecer, sabe? Todos os filmes que vão ser lançados no cinema como um blockbuster. Esse filme nem vai para o cinema, a princípio,
deveria até ir. Mas acho que esses filmes que vão ser, tipo um Oppenheimer, merecia ter tido isso também, sabe? O pessoal reunir os dubladores principais, lerem juntos, entendeu? Verem um pouco do filme antes, para ter um trabalho mais tranquilo na hora de gravar. A verdade é que a gente acaba privilegiando alguns filmes. Então, realmente, o ritmo cai bastante em alguns filmes, como Oppenheimer da vida, uma Barbie, sei lá, esses grandes lançamentos, porque eles sabem que a dublagem ali é muito importante, o filme é muito importante, tem que ser um filme 100% impecável, a dublagem. Então, a gente acaba fazendo mais devagar, assiste várias vezes, repete várias vezes para ficar perfeitinho mesmo. Porque tem. Desculpa até me estender, mas é que um assunto leva ao outro. O que acontece? O filme de cinema, né, quando vai lançar um filmão desse como um Oppenheimer da vida, um Barbie, no cinema que tem uma expectativa muito grande, então ele já pede por isso só um bom trabalho. O que acontece com um bom trabalho? O cinema é uma tela gigantesca, com uma qualidade absurda, de 8K, etc e tal. Então, qualquer detalhe, você vê o dente do cara, você vê as cáries do cara se bobear. Então, uma boca ali em primeiro plano, num close, é muito forte se você não sincronizar bem. E sincronismo, para mim, é a segunda parte da dublagem. Primeiro é a interpretação. Tem que estar bem dentro do personagem, tem que estar totalmente naquela emoção, naquela cena, na situação, para o cara. O objetivo da dublagem, na verdade, para mim, eu acho que qualquer pessoa pode pensar assim, é parecer que não tem dublagem. É parecer que o filme foi feito em português, né? Eu acho que a melhor dublagem é essa, que você assiste e depois você se esquece. Ué, o filme era em inglês, pô, eu vi em português, parece que eles falaram em português. É isso que é a ideia, né? A gente passar por criar uma ilusão de que aquele ator fala com a nossa voz, que aquela voz que você está ouvindo é a voz do ator que está saindo ali, não é uma voz fora, descolada. Então, quando a dublagem é bem feita, essa ilusão acontece. Quando ela é mal feita, a voz do dublador fica descolada do ator. Você vê que tá o personagem lá e a voz está descolada, não, parece que não bate, ele não encaixa certinho, por mais que esteja no síncro. Então, a primeira coisa é a interpretação. É você pegar todas as sutilezas da interpretação. Quanto melhor o filme, melhor vai ser, mais exigente vai ser essa interpretação. Mas aí também, na tela grande, tem a questão do sincronismo que fica muito mais evidente, por causa da boca gigantesca ali na tela. Então, a gente ainda procura, depois que está tudo lá perfeito, agora vamos procurar uma palavra que pega aquele P ali, aquele B, para ver se fica melhor na boca ali, quer dizer, então é um trabalho mais refinado, esses filmes que vão ser lançados no cinema, ainda mais em telas grandes, né? Então acaba que a gente tem um tempo melhor, aí não fica aquela correria. Então a gente, no dia a dia ali, para gravar um negócio tipo aqueles realities assim que passa 200 a quilo ali dia a dia, ali, qualquer canal desses aberto aí, canal enfim. E aí ali você faz assim, pá, pá, no ritmo alucinante, né? Aí vem esses filmes filmãos assim, a gente pá, reduz o ritmo e faz com todo um cuidado. Mas a verdade é que mesmo assim, no geral, todos os filmes são muito bem dublados aqui no Brasil. Ninguém deixa passar uma dublagem meia bomba, sabe? É que a gente tem uma habilidade, como eu falei, as coisas assim, um Food Network, o cara explicando como é que faz uma comida, não sei o quê, tem um apuro diferente, a gente tem uma agilidade de fazer aquilo bem e rápido, né? Que passa, pô, o importante ali é entender como é o cara, né? Agora, esses filmes de arte, assim, realmente exige que a gente tenha um tempo diferenciado ali neles, né? E o ideal seria poder ler o texto antes, como a gente fez com esse filme, entendeu? Na verdade, é muito rápido. Tu é o dublador oficial do Ian McGregor? Ou não? Do McGregor? Não, o que acontece é o seguinte, como eu falei, tudo foi teste. Tem uma curiosidade aí que eu já expliquei em outras lives, né? Eu fiz o teste pro Luke Skywalker quando estava lançando os filmes da Star Wars, né? O primeiro filme, Star Wars, né? O cinema, eu fiz o teste e passei. Aí dublei Luke Skywalker, veio aqueles mais dois filmes, fez aquela trilogia do Mark Hamill com o Luke Skywalker, né? E parou ali a produção do Star Wars. Passou um tempo, eles produziram os episódios, que seria quer dizer, né, eles foram na ordem da história invertida. Começou pelo 4, 5 e 6, depois fez 1, 2, 3, né? Porque 1, 2, 3, quer dizer, em termos da cronologia do Star Wars, ele estreou com o primeiro filme é o episódio 4, depois veio o 5 e 6, e depois o quarto filme era o episódio 1, né? Ele voltou para o passado antes do Luke Skywalker nascer. E aí, só que passou um tempo entre esses três e os outros três que vieram depois, que já com o Ivan McGregor. O que aconteceu?
eles esqueceram, sei lá, o pessoal da Lucasfilm, que eu tinha dublado o Mark Hamill no Luke Skywalker. E me chamaram para fazer o teste para o Ivan McGregor, porque eu já tinha dublado o Ivan McGregor junto com outros dubladores. Então chamaram 3 dubladores que já tinham feito o Ivan McGregor para fazer o teste. E eu passei. Aí eu peguei o Obi-Wan ali, né? E aí, depois que a Disney comprou a Lucasfilm, lá, a saga da Star Wars, que ia botar os 6 filmes juntos, e fala, pô, peraí, tem uma coisa estranha aqui. O principal daqueles 3, que é o Luke Skywalker, é o mesmo dublador do Obi-Wan que está ali nos outros 3. Pô, isso não vai dar certo. E como a dublagem foi feita analógica, né, ainda foi feita naquele sistema de fita magnética, etc e tal, eles aproveitaram para digitalizar o material e redublar, já redublar com a qualidade digital. Aí eles falaram, ó, você fica com o Obi-Wan, que, já, né, que foi o último que você fez, e vamos redublar o Luke Skywalker com outro dublador, só para se diferenciar, né? Quando o pessoal vê os 6 filmes, não fica, pô, mas esse cara que parece a voz do Luke Skywalker, realmente é o mesmo. Então, aí teve essa coisa, aí redublaram o Luke Skywalker. Aí, por causa do Obi-Wan ficar muito marcante por Ivan McGregor, eu já dublava ele em outros filmes, acabei ficando assim como uma primeira opção para sempre que aparecer o filme dele. E até há pouco tempo teve um filme que eram 2 irmãos, e era ele e o Ethan Hawke, que eu adoro dublar também. Os principais, eram o Ivan McGregor e o Ethan Hawke. Aí já me chamaram direto para o Ivan McGregor, eu fiquei assim, pô, mas eu gosto de dublar o Ethan Hawke. Mas tudo bem, quer dizer, eu só podia dublar um dos dois. Também foi assim que eu dublei Brad Pitt, porque o Marco Antônio, que sempre dublou o Brad Pitt, Marco Antônio Costa, ele também sempre dublou o George Clooney. Aí quando veio 11 Homens no Segredo, pessoal, não, deixa o Marco Antônio George Clooney, que é o mais, que já está bem marcado ali, o Brad Pitt vão abrir para outro. Eu fiz um teste, passei e fiz o Brad Pitt, né? Aí fiz os 3 filmes também do 11 Homens, 12 Homens, 13 Homens. Eu fiz os 3 filmes como Brad Pitt, depois fiz mais uns 2 filmes também como do Brad Pitt também, porque o Marco Antônio e o George Clooney estão no mesmo filme. Os Infiltrados também, tinha o Mark Wahlberg, que eu dublo, tinha o Matt Damon, e aí acabou, não, então faz o Marco Wahlberg. Eu fiz o Marco Wahlberg nos Infiltrados. Às vezes tem, né, mais um ator que a gente dubla no mesmo filme. E a gente acaba tendo que ir para um. Aí nisso abre a chance de um outro que nunca dublou, dublar aquele ator. Mas o McGregor realmente acabou que eu fiquei assim como uma primeira opção quase geral. Então eu sempre falo, pinta filme do McGregor, já me procuram direto, nem faço teste mais, eu vou direto para ele. Né? A não sei que eu não possa fazer, aí um outro dublador faz. Tem um filme do McGregor que ele basicamente mudou minha vida, tá ligado? Aquele Peixe Grande e suas histórias Ah, extraordinárias. pô, eu não dublei esse filme, cara. Eu não sei, acho que foi dublado em São Paulo. Foi dublado, Cara, também tem isso. fantástico. Às vezes dublagem em São Paulo, né? Agora com o remoto tudo bem. Inclusive, eu dublei vários filmes de atores meus para São Paulo. O pessoal sabe que eu dublo aqui no Rio, aí porque eu faço aqui, isso aqui é meu estúdiozinho caseiro aqui, né? Na pandemia a gente tentou criar uma situação de gravar em casa, né, por causa da pandemia. Nem todos conseguiram, não tiveram recursos assim, própria casa, às vezes era muito barulhenta, né? Aqui às vezes tem barulho porque é um prédio, né? Então, às vezes pode ter uma obra, uma coisa, às vezes atrapalha, mas geralmente dá para. Mas o cantinho aqui mesmo é muito isolado, é um quarto fechadinho, sem janela, então ficou ótimo no estúdio. Investi um pouco no equipamento, né? Um bom microfone, não tô nem com ele agora, mas um bom notebook, etc e tal, uma internet veloz, para poder ter os recursos para dublar de casa durante a pandemia. E aí acabou ficando. Isso foi ótimo, que abriu para a gente essa possibilidade de dublar para São Paulo direto. Eu cheguei até a fazer um filme também do Ivan McGregor, o Christopher Robin, da Disney, que Cara, eu amo. Eu sou apaixonado. pô, foi maravilhoso dublar. Se der até conta uma coisa do processo da dublagem dele. Então, o Christopher Robin eu dublei aqui no Rio, mas a dublagem era de São Paulo, mas eu dublei aqui no Rio porque eles queriam que eu dublasse o Ivan McGregor. E Disney, né, já fazia o Obi-Wan, tanto mesmo. Aí eu fiquei dublando aqui, mas aí faltou umas coisas. Eu tive que ir a São Paulo para terminar o filme. Eles mandaram passagem, avião, cacete, foi a São Paulo terminar o filme, que, não sei, tinha que ser lá. Eu acabei tendo que ir para lá para fazer o final. E aí, com o remoto, acabou esse problema, né? Agora a gente dubla São Paulo direto, né? E não tem mais esse problema. Então, eu já fiz vários filmes depois da pandemia, desses atores que às vezes iam para São Paulo e outro dublador de São Paulo fazia, eu tenho feito de casa, né? Eu até tenho trabalhado assim, vamos dizer, quase meio a meio. Acho que eu tenho trabalhado metade mais para São Paulo e metade para o Rio. Isso foi muito bom para a gente, né? E aliás, mano, como que é? Por exemplo, né? Você já dublou vários atores, né? Famosos e tudo mais. E eu aposto que muita gente já deve ter falado, pô, sempre na rua, né? Ter te conhecido e falado, pô, você é a voz daquele cara. Isso já aconteceu com você? É,
Isso aconteceu algumas vezes, né? Até, vou te falar até mais antes da rede social. Hoje em dia, o pessoal às vezes reconhece até por causa da imagem, né? Como eu já, né, tem o Facebook, YouTube, Instagram, o pessoal às vezes reconhece, você é o Marco Jardim, você já te vi, ou live também, essas entrevistas, né, como eu falei, dão uma visibilidade pra gente. Mas quando eu estava dublando, na época da época que eu dublava muito, às vezes, umas 2 vezes no mercado, ele falou, pô, você tem uma voz assim, essa voz não é estranha, você para cá, você é dublador? Eu falei, sou não sei o quê. Outra coisa que aconteceu isso, mas não aconteceu com tanta frequência quanto o pessoal talvez fantasia, não é tão frequente assim, né? Porque somos vozes normais, assim, tem muita gente com voz, às vezes, parecida, enfim. O que aconteceu quando eu trabalhei muito tempo com assistente de direção na TV Globo também, por isso que eu também dei uma baixada na minha atividade de dublagem. Eu comecei a dublagem em 87 e em 2003 eu comecei a trabalhar como assistente de direção na TV Globo. E aí ficou difícil dublar. Eu até continuei mantendo alguns personagens fixos, assim, mas dublando bem pouquinho, quase que me afastei um pouco da dublagem. Então eu gostava sempre de reunir a figuração na sala cenográfica, que já gravava com 150 figurantes aqui, então eu juntava todo mundo assim, antes da gravação, para dar um briefing do dia, né? Ó, hoje a gente vai gravar tal, tal, por favor, não deixem os objetos de cena. Dar umas instruções para os figurantes, né? Era muita gente para a gravação render melhor. Aí sempre tinha alguém, aí a pessoa fazia tipo deputado mesmo, subia no palanquezinho, né, botar aquele pessoal todo lá embaixo e ficava discursando para eles lá, né, para dar essas instruções. Aí sempre tinha alguém falar assim: peraí, tô conhecendo tua voz, tu é dublador, né? Isso aqui. Aí sempre tinha algum figurante que gritava lá do meio da multidão, falava: eu conheço essa voz aí, tu é dublador, né? Geralmente acontecia isso, né? Mas é porque tinha um monte de gente ali, eu falando, o pessoal reconhecia, né? Ah, mano, cara, que louco. E me diz, mano, como que foi a sua reação quando o cara gritou assim, ô, tu é dublador, mano, tu é dublador. Como que foi a sua reação? Ah, isso é Como que tu bem reage? normal, normal, pô. Eu já tinha dublado muita coisa, né? Então era normal o cara reconhecer, assim. Normal. Aí você poderia ficar com vergonha, sabe? A galera Não, tava não. igual Eles coisa sabiam assim. que eu sou ator, enfim. Eu estava na função de assistente de direção ali, né? E todo um cuidado com o meu trabalho de assistente de direção. Mas eles sabiam que eu sou ator, muitos já sabiam que eu era dublador também. Eu falei, sim, é dublador sim. Já falava pro cara que perguntou. Ele já dubla um tempão, não sei o quê. É o Marco Jardim, dubla, não sei o quê. Então é tranquilo. Mas eu só achava engraçado, porque estava no meio de um negócio ali sério, falando uma coisa assim, o cara vinha aquela vozinha no meio da multidão assim: vem cá, você é dublador? Tu conhece tua voz? Era engraçado. Achava mais engraçado Não, do que ficava com vergonha, achava engraçado. mano, mas que foda isso, né, mano? É da hora ser reconhecido. É da hora ser, né? E, cara, e me diz uma coisa. Como que foi o processo para dublar o Aladdin, né? O Aladdin, ele é um personagem clássico, como eu já falei. Então, como que foi o processo? Como que você fez para fazer a voz marcante que o personagem tem? Como que É, foi? a- eu nunca me preocupei muito. Tendo, realmente, assim, na época que eu entrei para a Ebert, a gente fazia muita coisa. Então, realmente, a gente tinha que ter uma versatilidade. Eu sabia pelo teatro, porque eu já tinha feito muita coisa em teatro. Quando eu entrei para a Ebert, já estava. Tinha 10 anos de teatro, já, de televisão, cinema. Então, eu já tinha feito muita coisa e eu gostava de brincar com os tipos, de compor, sei o quê. Então, faz aquela voz do velho, já tinha feito teatro, velho do teatro, ô meu filho, como é que você vai? Né? E aquelas coisas, a gente fazia umas coisas no teatro que já obrigava a gente a até fazer vozes diferentes. E quando eu entrei para a época, como a gente fazia muita coisa variada, no mesmo dia fazia 5, 6 produções diferentes. Hoje em dia, pô, você faz uma por semana e olha lá, dá graças a Deus, né, que o trabalho está bem ralo, assim, bem espalhado, muito dublador, muitos estúdios, então dividiu muito o trabalho. Na época não, era um grupinho pequeno que fazia tudo, né, quase tudo do Brasil ali, na Herbert, ali 80% da dublagem era aqueles cento e poucos dubladores faziam tudo ali. Então a gente fazia muita coisa por dia, e aí tinha que ter uma versatilidade de voz. Mas na verdade era mais para questão de desenho, de uma coisa mais caricata. Eu sempre achei legal para os atores de carne e osso, até para os desenhos mais realistas, como Aladdin, né? Que é uma situação mais realista, não fazer uma composição de voz, né? Que eu acho que não cabia. Mas ter uma adaptação da minha própria voz simples, assim, vamos dizer, pelo próprio personagem. Então, o meu processo sempre foi assim, de ver o personagem, a cara dele, a expressão dele, o ambiente dele, o universo dele, e aquilo me fazia dar uma mudança leve na minha voz. No caso do Aladim, eu tinha que rejuvenescer, pô, já tinha, né, 30 anos, sei lá, e o Aladim tinha uns 16. Então, eu sempre tive uma voz jovem, então não era muito difícil para mim fazer uma voz
de adolescente. Eu estava dublando na mesma época, eu dublei, anos depois eu dublei o Xander da Buffy, que tinha 17 anos, né? E tinha dublado vários adolescentes também. Então, para mim, dublar adolescente não era dificuldade. Mas tinha que ter esse cuidado, não podia dar um peso no Aladdin de um homem de 30 porque ele era um adolescente. Então, a preocupação maior foi de ter essa leveza do adolescente. Mas é que tá. E o meu processo, eu não gosto de partir da forma. Ah, fazer uma vozinha de adolescente. Não. Eu gosto de sentir o personagem e a voz sai depois. Né? A voz vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Entendeu? Então, ver aquela cena, ver aquela imagem, ver a situação dele, aquele menino pobre que ele tinha um sonho de sair daquela miséria, né? Imagina virar um príncipe, casar com a princesa, aquele sonho adolescente. Eu fui na vibe da personalidade dele ali para a voz acompanhar, entendeu? E eu faço isso até hoje, quer dizer, até os atores de carne e osso, assim, eu não tenho aquela mudança de voz brusca, mas eu acho que não tem como eu fazer a mesma voz para o Ethan Hawke, para o Mark Wahlberg, para o Michael C. Hall, que é outro, o Matt Damon. São timbres, o Jason Bateman, que eu gosto muito de dublar também, são timbres diferentes, são vozes diferentes, e de uma forma ou de outra, eu sempre tento levar minha voz um pouquinho diferente para cada um desses atores. Tem dublador que faz a mesma voz para vários atores diferentes. É opção, entendeu? Mas eu acho ruim, você fecha o olho, você não sabe se é um ator tal, ator não. Você, né, geralmente tem um dublador que é maravilhoso, mas ele pode dublar 10 atores, a voz dele é a mesma. Se eu fechar o olho, eu não sei que ator ele está dublando. Eu não acho isso legal. Eu acho que dá para dar uma diferenciadazinha suave para cada ator, né? Por exemplo, o Brad Pitt, quando dublei no 11 Homens do Segredo, ele estava com a voz muito grave. Ele estava com a voz muito grave aqui, pá. Aí eu passou um tempo, não sei, é sério, parece piada. Eu botei assim, 11 Homens Segredo tá na Netflix, isso aqui. Pô, vou dar uma olhadinha para relembrar como é que foi a minha dublagem. Aí eu botei e falei, pô, me dublaram? Pô, redublaram? Peraí, mas como é que pode? Por que redublaram? Pô, essa voz do Brad Pitt, quem fez isso? Brad Pitt? Isso aqui? Aí minha mulher ouvindo, pô, é você. Eu falei, não, não sou eu. Aí eu falei, pô, sou eu. Eu fiz tão grave a voz dele que eu não me reconheci, entendeu? Então eu pensei, não, falando sério, não estou sendo gato, não, falando uma coisa, isso foi verdade, isso aconteceu. Se eu, Ah, não- tá, tá. se eu mesmo não reconhecer minha voz, então eu acho que eu consigo mudar minha voz para cada ator, mesmo que seja sutil, eu acho que tem uma mudança para cada ator, né? O Mark Wahlberg é muito, para mim, muito tranquilo, como o Ethan Hawke, né? O Mark Wahlberg tem a voz mais aguda mesmo, então é mais próximo da minha voz. O Matt Damon tem uma voz mais pesada, um pouquinho, mais anasalado. O Jason Bateman é muito anasalado. O Ivan McGregor tem uma coisa britânica, daquele coisa de inglês, então ele fala as coisas mais assim, mais marcadas, mais faladas, né? Então cada ator me leva a mudar um pouquinho a voz. E eu acho que isso é bacana, entendeu? Eu fico meio chateado com alguns dubladores que não têm essa preocupação, ele faz a mesma voz para 10 atores completamente diferentes. E, enfim, é um processo de cada um. Dublam super bem, mas eu acho que podiam dar uma nuancezinha para cada um, né? E como eu falo, no meu caso, eu não passo de fora para dentro. Eu olho o personagem, olho a situação, olho o ator, né? E tento sentir aquela coisa e, pum, a voz sai diferente, né? Tem que vir de dentro para fora, né? De fora para dentro vai ficar uma coisa falsa, uma coisa artificial, né? Então, bom, o Aladdin, só para concluir a questão do Aladdin. Quando a gente foi fazer o Aladdin, eu estava fazendo muita coisa. Foi a época áurea da Herbert Richards, de fazer milhões de coisas. Estava no auge, assim, da carreira, né? Vamos dizer, de dublagem. E, mesmo assim, a gente percebeu que o Aladdin era um diferencial. O pessoal já falava para a gente, quando passei no teste, o pessoal falou, Aladdin da Disney, porque era uma aposta da Disney de dar uma repaginada nos desenhos animados de longa-metragem. Eles viram lá com Branca de Neve, Pinóquio, não sei o quê, foram um grande sucesso, eles sentiram que deram perderam um pouco do impacto que eles tinham quando lançavam um desenho da Disney. Não está mais aquela. E aí fala, agora a gente quer sacudir, quer jogar o Aladdin como sendo, né, uma coisa para sacudir mesmo essa coisa do desenho animado da Disney. Porque você fala, pô, olha, mas que legal. Porque realmente o Aladdin foi o primeiro desenho que veio com a coisa da ironia, do musical, de cantar, de canções, não sei o quê. Não, tudo bem, Branca de Neve também tinha canções, mas era aquela canção, né? O Aladdin veio com uma coisa moderna, né? As músicas do gênero são maravilhosas, né? Misturava hip hop com não sei quem, era uma maravilha. E a ironia, o humor do Aladdin é um humor que veio depois para todos os desenhos a partir dali. Até então era mais ingênuo, era mais romântico, né? E o Aladdin trouxe ao mesmo tempo um romance, uma aventura com um tom mais moderno, vamos dizer, sei lá. E era uma grande aposta da Disney isso, tinha que ser um filme para arrebentar, e arrebentou, né? Realmente foi um filme que fez um diferencial,
pelo humor que ele tinha, as crianças se encantavam com a história, mas os pais riam das piadas que eram mais adultas, né? Riam das situações que eram mais inusitadas para um desenho animado, quer dizer. Então foi um grande diferencial realmente nos desenhos animados a partir dali. Aí depois vem Enrolados, aqueles todos, você já vem nessa vibe de desenhos irônicos, com muita piada, muito humor para adulto, né? Mas o Aladdin abriu esse caminho. Então, quando ele estava fazendo, a gente sabia que era uma aposta muito grande da Disney. O cara da Disney estava lá, falava, pô, com maior cuidado para fazer o melhor possível. E a gente também se entregou o melhor possível. Eu, a Silvia Gabeira, o maravilhoso Jorge Ramos, incrível no Jafar, o Mar Simões, um gênio, fazendo o gênio, né? Genial. Então, a gente se entregou muito ali, sabendo que não era mais um filme só. Né? Não era mais, porque a gente dublava aquilo, né? Pá, 10 filmes por dia. Esse não, esse era um filme diferenciado. Tanto que a gente dublou até num estúdio de cinema da Delarte, um projetor de cinema. Por isso, dublou na projeção, né? Projeção de cinema mesmo. E a dublagem da FX a gente fazia com VT, né? Videotape, não sei o quê. Então foi muito legal, assim, o processo já da dublagem. A gente sabia que ia ser um filme que ia dar uma diferenciada, assim, na quantidade de filmes que a gente vinha fazendo, vários filmes. Esse ia ser um diferencial, e realmente foi, né? Foi um grande sucesso, e aí a coisa se consagrou. Mas digo assim, não foi aquela coisa que você não esperava. A gente esperava que fosse, graças a Deus foi, entendeu? Desde a gravação já foi com um cuidado maior para aquele filme, entendeu? Tanto que a questão da velocidade, como eu falo, a gente fazia 20 loops por hora, 30 loops por hora, isso aqui, né, trechos de filme, que loops são os trechos que a gente escolhe fazer, fazia 30, 35, 40 loops por hora, isso aqui. O Aladdin a gente fazia 15, 12, 10 loops por hora, entendeu? Para ter um cuidado, fazer o melhor possível, entendeu? E era tudo junto, né? Porque eu dublava tudo junto. Tinha um trecho, tinha 6 pessoas ali, 6 personagens, tinha que ter os 6 em volta do microfone para fazer aquele trecho ali, né? Então, às vezes você fazia bem, o outro não fazia tão bem, então repetia por causa do outro. Aí, enfim, até ficar perfeito. Então foi realmente um ritmo bem mais tranquilo, já com essa visão de que era um filme muito importante, não podia fazer de qualquer jeito, entendeu? Cara, você está há muito tempo, né, no Dallas, então provavelmente você conhece muito dublador da antiga geração, né, e coisa assim, da velha guarda. Como que a dublagem reage a dubladores antigos, a dubladores velhos, a dubladores idosos? Porque muitas profissões têm o quesito de substituição, né, de velho para novo. Na dublagem é a mesma coisa ou vocês gostam de preservar as vozes antigas? Cara, pelo que eu saiba, assim, nesse meu tempo de experiência, o dublador só para quando fica doente ou morre, entendeu? Poucos dubladores param, assim, antes de estar muito velhinhos, né? Eles vão até o fim mesmo. A Selma Lopes está com 94, acho. Fez 94, 93, 94 anos. E está dublando, entendeu? Está dublando, está lá, vai para o estúdio, dubla, etc e tal. Então, quer dizer, e vários dubladores com mais de 80, 90 anos. Mas muitos faleceram, né? A Covid levou muitos também, né? A gente perdeu muitos dubladores. Então, tem uma velha guarda aí, o Drummond foi até cento e poucos anos, ele dublou até 98, 99 anos, ele dublou. Ele só parou de dublar acho que estava para sempre, porque já estava com os problemas de saúde. Então, geralmente, o dublador, que eu saiba, só para porque está morrendo, entendeu? Está doente, que para. Né? Não para por vontade própria. Até porque é difícil na nossa profissão você, ainda mais na dublagem, você conseguir se calçar para o futuro. Então, muito dublador vai ficando velhinho e não conseguiu juntar um dinheiro, ainda está com dificuldade de pagar um plano de saúde caríssimo, né? Quando você passa dos 70 anos, fica uma fortuna um plano de saúde, né? Então, aí tem aquela dificuldade de pagar um plano de saúde bom, de ter uma boa moradia, de ter um recurso para se manter depois que parar de dublar. Então, os dubladores acabam ficando numa situação muito ruim financeira, os antigos. Muita gente vai tentar socorrer os mais novos, tanto fazer umas pequenas socorrer os dubladores mais antigos que adoecem e não tem como se cuidar. Às vezes não tem família, a família tem pouca gente na família para ajudar. Então, eu acho que é isso. A gente gostaria que eles fossem eternos. Infelizmente, muitos deles morreram. Né? O Drummond, Orlando Drummond, maravilhoso. Foi maravilhoso conhecer ele, dublar com ele. O Mário Monjardim, maravilhoso, muito Andei incrível. errando o nome. Oi? Não, eu errei o nome, eu falei Mário Chaves.
Não, o Foi que Júlio Mário Chaves, incrível. O Júlio Chaves foi meio precoce Moura- por causa da Covid. Julinho não era tão velho. Julinho poderia estar dublando hoje, como Dário de Castro, uma perda incrível. Ele não era tão velho. Ele tinha quantos anos? O Júlio Chaves? Ah, devia estar com os 70 agora, por aí. É, não era, não era. Não era. A galera que. O Mário já tinha, devia ter uns 80, o Drummond foi 101 anos, eu acho. Enfim. E uma galera foi bastante tempo. Mas assim, a Covid levou o Dário de Castro, também devia ter uns 60 e pouco. Levou o Júlio Chaves, levou. O Isaac Bardavi estava bem velhinho também, devia estar com uns 80 e pouco. Mas era a Covid que levou, né? E muita gente foi embora com a Covid e outros foram saindo. O Zé Santa Cruz, eu acho que ele não está dublando, é um dublador maravilhoso, o Zé Santa Cruz. Maravilhoso, é incrível, fantástico. Mas acho que ele já pode dublar, porque realmente está muito velhinho, já está difícil ficar indo ao estúdio, também não tem como fazer um home studio. Foi o caso da Selma Lopes. A Selma Lopes não conseguiu fazer um estúdio em casa, ela não tinha como sozinha mexer com internet, computador, para ela é difícil, o pessoal da geração mais antiga é difícil essa coisa da tecnologia, né? Então, ela tem que ir ao estúdio. Então, ela vai no estúdio dublar, até hoje, entendeu? Para alguns dubladores mais idosos fica difícil se locomover até um estúdio, ficar esperando, né, dublar, voltar para casa, e acabam se aposentando. Os que conseguiram guardar um dinheirinho estão melhor, mas tem muitos que não conseguiram, entendeu? Eu tinha um projeto de fazer um curta-metragem, como eu faço curta-metragem, né? Com os dubladores antigos. Infelizmente, quase todos que eram os principais para mim morreram. Né? O Júlio Chaves, o Mário Monjardim. No que eu escrevi para eles, eu escrevi uma historinha, né, para brincar, para mostrar eles para o público fazendo personagens com a cara deles. Né? Eles são ótimos atores. Né? O Júlio Chaves era um ótimo ator, fez televisão, o Mário Monjardim também fez televisão. Né? Nem todos ficam só na dublagem. E eu queria fazer um curta para mostrar o trabalho de ator deles fora da dublagem, como eles são bons atores também, Isaac Bardavi, né? Mas o Bardavi fez muita novela também, fez bastante coisa. Então, infelizmente, eles foram falecendo, meu curta ficou lá no papel, não consegui na época levantar uma grana, queria fazer com uma produção bacana, precisar de um dinheiro para... Porque eu já fiz uns curtas super no 0800, né? Na amizade, sei quê, mas com eles não dava, eu tinha que ter uma estrutura para pegar eles, dar comida, né? Dar um conforto para a filmagem, então tinha que ter um dinheiro ali para poder fazer direitinho esse curto. Eu não consegui na época, tentei fazer com os amigos, não consegui, e foi uma pena, porque eu queria registrar esses dubladores antigos, que eu sabia que eles iam uma hora parar, iam falecer, e a gente não tem, ó, Valdir Santana, maravilhoso, era um dos meus principais também. Todos os principais desse curta que eu queria botar, eles faleceram praticamente. O único que está aí é o Zé Santana, o Zé Santa Cruz, acho que o Jomério já foi, o Fiore, vários dubladores maravilhosos que você ouve os filmes antigos, tá a voz dele lá marcada lá, né? O Fiore tinha aquela voz, ô meu filho, uma voz engraçada de, sabe? Ele sempre fazia enfim, o Zack Schneider ainda está aí, mas ele se aposentou também. Enfim, tem vários dubladores que já pararam de dublar os antigos, é uma pena. Mas como eu disse, eles vão até o limite, entendeu? Ninguém tira eles, não. Você pode refazer esse curta com outros dubladores velhos também? Pois é, eu pensei em substituir, né? Por exemplo, assim, o Guilherme Briggs fazer o que era o Júlio Chaves, né? O Briggs não é tão velho assim, né? Não, não é tão velho, pois é. Mas eu pensei em pegar o pessoal dessa faixa, que não é os jovens de agora, mas também não são os velhos, para substituir nessa história. Estou pensando, mas, cara, o negócio que era para eles, sabe? Era para o Mário Monjardim, era para o Júlio Chaves, era para o Valdir Santana, tinha toda uma. Porque, assim, esse pessoal, depois de um certo tempo, né, há mais de 20 anos, dubla sozinho. Né, a dublagem é feita isolada, por causa das trilhas de áudio, então não dubla ninguém mais com ninguém. Para você ter 200 cenas de casal, vai só o cara, depois vai a mulher, não tem como, ninguém mais dubla junto. É uma pena, né, porque a gente perdeu aquela química de se ouvir e fazer junto várias cenas de casal, de dupla, né? Mas não tem jeito, isso não volta mais. É uma coisa que a tecnologia entra e não muda mais. Então, a gente dubla sozinho há muitos anos, acho que mais de 20 anos já. E aí, a gente não se encontra mais, né? Então, mas na época que a gente dublava junto, tinha toda aquela coisa do próprio estúdio, a gente conversava, é brincadeira, piada, não sei o quê. Aí saía, ficava do lado de fora esperando, voltava junto. Tinha coisa do pátio da Herbert Rich, tinham quase 6 estúdios na Herbert Rich. Então, você dublava no estúdio, depois ia dublar no outro daqui a meia hora, daqui a uma hora. Aí você ia pro pátio, ou às vezes você almoçava lá para fazer depois um horário à tarde, já ficava lá também.
E nisso aí você ficava conversando, era muita conversa de pátio da Herbert Richards maravilhosa. E aí você tem a coisa da personalidade, dessas personalidades. Então, o Valdir Santana tinha umas brincadeiras que eu queria botar nesse curto, que era a coisa do Valdir Santana, coisa do Mário Monjardim, brincadeira dele, sabe? Do Drummond, que pô, sempre foi super bem-humorado. O Drummond chegou aos 101, não foi à toa, porque era um cara que eu nunca vi estressado, nunca vi ele de mau humor, muito pelo contrário, sempre estava com bom humor, sempre contando uma piada, entendeu? Então, eu queria pegar isso para mostrar, entendeu? Dentro de personagens que eles iam fazer. Uma brincadeira com faroeste americano, uma coisa assim, uma brincadeirazinha. E aí eu fiquei meio frustrado, né, com eles morrendo e pensei na coisa de fazer com outros, mas pensei, não é a mesma coisa. Tem que ser um outro roteiro, de repente, entendeu? Sim. Cara, eu queria pegar, por exemplo, a galera, né, para interpretar as pessoas que você queria. O Guilherme Briggs como Orlando Drummond. Cara, seria uma homenagem incrível. Não É, fala que não. ele podia fazer homenagem ao Drummond, é verdade. Eu não pensei por esse lado. Então, os dubladores teriam que imitar esses antigos ali para. É uma ideia também. Mas a homenagem era para Drummond, eles, né? É uma Drummond boa ideia, vou é pensar nisso. Eu vou pensar nisso. me diz uma coisa, que a gente já está chegando aqui a quase uma hora, Ah, então sim. me fala um pouquinho sobre o Christopher Robin, né? É um filme que eu amei, é um filme Uhum. fofo, é um filme que tem a galera da antiga geração também, né? Voltando para a galera do Ursinho Pooh. Então, como que foi, mano? Como que foi entrar na pele da galera do Ursinho Pooh? Como que foi fazer algo que já é clássico? Sim, é clássico, nem sei há quanto tempo, acho que mais que 60, 70 anos. Então, que foi trazer essa roupagem nova, tá ligado? Pra algo tão incrível. Pois é, o Christopher Nolan teve duas coisas curiosas, assim, para mim, interessantes. Primeiro que eu não conhecia o Ursinho Pooh, assim, eu sabia que existia, né, mas nunca fui um leitor, nunca vi desenho animado, eu não conhecia muito o universo do Ursinho Pooh. Então, foi uma coisa nova para mim, tentei até conhecer um pouquinho para entender bem o que era aquilo ali. Mas o próprio filme do Christopher Robin não é a história do Ursinho Pooh, exatamente, é a história do Christopher Robin que cresceu e virou um adulto. Isso é o mais importante no filme. Né? Aquele garoto que vivia com os brinquedos, com os bichinhos lá, virou um adulto, com um filho, problemas, trabalho, emprego, salário, contas para pagar. Isso que é o barato do filme, né? Sai daquele universo do menino, né, que virou um adulto e agora o buraco é mais embaixo. Então, isso foi muito legal nesse processo. Uma coisa que ajuda muito, que por isso que também é bom que as empresas mantenham os dubladores de certos atores o máximo possível, porque é uma coisa que é bom para todo mundo, porque como eu já conheço o Ivo McGregor, mesmo fazendo personagens completamente diferentes, eu tenho mais facilidade de dublar ele, porque eu já conheço o processo dele como ator. Ele pode fazer personagens completos. Eu fiz o Máscara Negra, que era o vilão, né? E o Obi-Wan Kenobi é aquele herói Jedi clássico, totalmente opostos dos personagens. Mas ambos são o Ivo McGregor. Então, eu consigo entrar na pele dele com mais facilidade, porque eu conheço o processo dele como ator. Então, quando eu fiz Máscara Negra, que era um vilão, por exemplo, totalmente diferente, foi mais fácil porque eu já fazia o Ivan em outros filmes, né, com o Obi-Wan Kenobi. Então, no Christopher Robin, também, porque eu já conheço o Ivan, né? Então, já sei o tom dele, o jeito dele, não sei o quê. Dentro daquele personagem, só tem que levar aquilo, pegar tudo que eu sei do Ivan McGregor como ator e botar a camada do personagem que ele está fazendo naquele momento. Agora, o Ivan McGregor com a camada do Christopher Robin. Então, você vai fazer umas diferenciações ali, blá, blá. Então, uma coisa que foi curiosa nesse processo, quer dizer, eu volto a defender, quer dizer, é muito legal você fazer manter um mesmo ator, porque vai ficar mais legal a tua dublagem. Você já conhece melhor, você se sente mais à vontade, você entra melhor no processo, né? Quando você já viu que dá certo a tua voz nele, né? A tua interpretação dele fica boa, então isso já te dá uma segurança, então é bom para todo mundo, bom para a empresa, bom para mim, bom para todo mundo. Para o espectador que vai assistir também é bom. E nesse filme aconteceu o seguinte: eu não, a gente vê isso que é o ruim, a gente não vê o filme antes, né? Ao lançamento, a gente não tem o texto antes, não sabe, o diretor fala coisas, mas ele fala assim, coisas genéricas do filme, e você começa do início, né? No caso do Christopher Robin é o principal, então ele está o filme inteiro quase todas as cenas ele está, e ele já começa logo no início, pá. E aí que é o problema. Quando fiz novela, sem direção, o processo de novela de televisão é muito legal. A gente começa a gravar uns 3 meses antes, no mínimo, de lançar a novela. Às vezes até bem antes. Hoje em dia eu gravo até 6 meses antes. Mas geralmente eram uns 3 meses antes de começar, da novela estrear, a gente começava a gravar. Aí o que a gente fazia? A gente começava pelo capítulo 20 e pouco.
Aí então os personagens principais iam pegando, os atores iam pegando os personagens principais, iam se sentindo lá, iam vestindo ele, ficando mais confortáveis nele. E quando já tinha gravado um monte de capítulo 20 e pouco, 18, não sei o que, a gente ia pro capítulo 1. Então, quando a novela estreava, aquele ator já tinha feito aquele personagem já há 3 meses, já estava bem quente naquele personagem. Aí a gente fazia o capítulo 1. Então, quando estreava, falava, pô, o cara tá intenso ali, tá dentro do... Pô, mas ele não foi a primeira cena dele. A primeira cena que você vê o personagem ele já era a 100ª cena que ele estava fazendo, entendeu? E é um processo muito inteligente fazer isso na novela. Na dublagem não dá pra fazer isso. Então a gente pega o filme do início e vai fazendo. Então pega a primeira cena do Christopher Robin. Eu tô lá totalmente cru. O que é Christopher Robin? Como é que o Ivo tá fazendo? Eu tô vendo ali de primeira, a primeira cena dele. Então esse processo de conhecimento do personagem, ele vai acabando, que ele vai ficando durante o filme. Então você chega no meio, pro final, você tá quentão nele, mas você tinha que estar quente desde o início. Não pode voltar para o início e regravar o início. Ninguém vai fazer isso. Então no Christopher Robin aconteceu uma coisa legal. O personagem Christopher Robin está se conhecendo. Então, no início, ele está meio indefinido, ele está buscando, ele vê o ursinho, pô, você aqui. Então, toda aquela estranheza que eu, como dublador, posso estar tendo de conhecer aquele personagem lá do McGregor, o próprio personagem está vivendo na vida dele ali, dentro do filme. E quando ele começa a se empoderar, que é isso que acontece, né? Você viu o filme, você gostou, enfim. Ele vai se empoderando, o ursinho vai alimentando ele dessa coisa de ter iniciativa, de parecer ser né, um cara introvertido ali, que baixa a cabeça para o patrão e dá ideia para o patrão e se impor, né, com as ideias dele, se valorizar diante daquela empresa, com a família dele, tirar o tempo dele com a família. Falar, não, você quer que eu trabalhe, porra, 10 horas por dia, eu vou trabalhar 8, eu quero ficar com a minha família. Todo aquele processo dele de crescimento, né, pessoal vai durante o filme. Então, quando chegou na metade do filme, eu já sabia exatamente quem ele era. E quando ele começa a crescer, até o final, aquela cena que ele chega no final e fala: não, é o seguinte, eu vou tirar férias com a minha família, não sei o quê, que ele está todo empoderado ali. Eu já estava totalmente empoderado do personagem também. Então, foi um processo legal. Nesse filme deu para fazer isso, né? Ele começa se descobrindo e vai se descobrindo, e no final ele está totalmente inteiro no personagem. Então, para mim foi legal, eu senti claramente assim, pô, agora ele tá crescendo, eu também estou crescendo com ele. Né? Comecei o filme do início meio tateando ali, e agora já estou seguro. Quando chegou na cena final, já estava totalmente né, dentro dele ali, intenso. Né? Isso foi bem legal. Nem sempre dá para fazer isso. Vai que na primeira cena o cara já tá, né, intenso. Aí você não sabe, pô, a medida exata ali, né? Mas isso foi muito legal, muito legal. E eu acho bacana isso do filme, esse processo de autoconhecimento, né, que é um processo que a gente tem na vida, né? A história do Christopher Robin é um processo através do ursinho lá de autoconhecimento. Na verdade, o ursinho é só um gatilho para ele se entender, para ele entender o que ele quer da vida, né? Como é que ele pode ser um adulto, né? E ter sonhos e como ele tinha quando era criança, né? É muito legal o filme, realmente. Foda demais. E tem um outro filme do Christopher Robin que você não dublou, e é um filme chamado Antes do Christopher Robin. Ah, Ninguém é? conhece esse filme. É um filme mostrando quando ele era criança, porque o Christopher Robin, ele é autista, Ah, sabe? ele é autista. Então, e daí mostra tudo isso quando ele virou famoso, que ele ficou famoso quando criança, né? E ele não gostava da fama, e os pais queriam que ele ficasse famoso e tudo mais. Então, Ah, rapaz, é muito bom esse filme. É da hora demais, eu adoro esse filme. e esse Cara, e ele... é com atores também ou com desenho? Não, é com atores, é com atores. Ah, eu não É um conheci ator... isso, não. Eu vou até querer ver. É muito bom, mano. Tem na Star Plus, eu acho. E, cara, e eu vou fazer para você a última pergunta que eu faço para todo mundo e a gente vai encerrando por aqui, que é Uhum. quando você olha a sua vida inteira, qual é a perspectiva que você tem dela? Por exemplo, se Deus viesse aqui agora, né, levasse você, eu não estou dizendo que você morreu, mas levasse você para algum lugar e falasse, ó, vou te mostrar a sua vida inteira e daí depois você tem que me dizer o que você acha. O que você falaria? Cara, essa pergunta é braba, hein? Muito braba. Porque eu acho que eu estou em processo constante de descoberta, entendeu? Eu acho que já passou décadas da minha vida ali, eu fiz muita coisa diferente, tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Eu acho que tem gente que eu sinto que eu vejo gente falando assim, ah, não quero viver muito tempo não, tipo assim, viver cansa, vou ficar velho, isso aqui. Eu tenho vontade de viver mais de 100 anos tranquilamente, porque eu quero fazer muita coisa ainda, entendeu? Lógico que tem que ter saúde para isso, né? Viver também até 100 anos sem saúde não vale a pena. Mas eu me sinto que eu estou num processo muito de descoberta. Então, se me interromper agora, eu vou falar, pô, tudo bem, vou ver coisas legais que eu fiz, coisas ruins que eu fiz, coisas que não foram boas na minha vida, coisas que foram boas.
Mas para mim está mais importante que eu quero seguir mais, eu não estou pronto, entendeu? Para ter um fechamento nesse momento. Eu acho que eu estou no meio de muita coisa ainda, entendeu? Para fazer. E assim, eu acho que tem coisas que, engraçado, tem coisas que eu fiz no passado, até como na carreira ou pessoalmente, que parece mais agora como um sonho. Quer dizer, lógico que eu tirei algum aprendizado daquilo, aquilo me amadureceu de alguma forma, mas não parece mais que fui eu, entendeu? Tem coisas que vão se perdendo no tempo e parecem lembranças como se fosse um sonho só, porque eu estou vendo agora um outro momento, como vivi recentemente um outro momento, então eu sinto que tive um momento aqui na minha vida, aí ele ficou tão distante, eu peguei coisas dali, mas já está tão distante como se fosse um sonho, todas aquelas preocupações que me tiravam, me deixavam de cabelo branco, me arrepiava, não tem o menor sentido agora, estou totalmente numa camada tão distante como um sonho. Aí a segunda parte está um pouco mais recente ainda, mas também já está começando a ir embora. E o que eu tenho nesse momento é o presente, um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para correr atrás e alguns planos futuros, né? Muitos planos futuros ainda. Então, se Deus me levasse agora e perguntasse, olha a tua vida aí, eu ia falar, tá, mas e daí para frente? Eu quero continuar, pô, entendeu? Sabe, eu vou ver com carinho, como eu vejo como eu falei, essas lembranças muito mais antigas, assim, para mim, que parecem como sonhos, eu vou ver com carinho as horas bonitas, as horas boas, vou ver com tristeza as horas ruins, vou ver com arrependimento, coisas, pô, tem uns arrependimentos, claro, pô, coisas, como é que eu não percebi? Muita coisa de ter uma situação no momento e você tinha um caminho melhor para resolver e não perceber na hora e depois falar, pô, então era isso, eu devia ter feito isso, né? Isso muito em oportunidades profissionais que eu perdi, eu podia ter seguido um caminho ali que era, pô, ia dar muito mais resultado para mim, fui para outro, não percebi. Então, se eu parasse agora, ficasse assim, vendo esse retrospecto aí, eu ia fazer isso, ia ver. Mas para mim o mais importante era, pô, mas onde eu parei? Onde que Deus me cortou ali? Eu queria seguir ali, tinha uma coisa que estava em andamento ali. Como é que isso se resolveria se eu continuasse vivo, né? Como é que ficou para quem ficou lá, que estava dependendo de mim, né? Eu penso muito nisso, assim, eu acho que eu não vivo essa vida só por mim, né? Eu vou falar mais filosoficamente agora. Eu não tenho uma religião definida, nada assim, mas eu não tenho uma crença assim definida em termos de Deus, nada. Mas eu penso assim, eu sinto que essa experiência de vida aqui não é para mim só. Eu sinto que eu estou, às vezes, mais aqui por causa dos outros do que para mim mesmo, né? Pessoas que dependem de mim, minha mulher, meus filhos, né? A gente tem uma ligação de interdependência, né? De se ajudar, de se experimentar coisas, de crescer junto, etc. e tal. Então, para mim, se eu saio agora, se Deus me tirar para falar agora, eu falo, mas e aquelas pessoas que ficaram lá? Como é que ficou? Ficou mal resolvido ali? Eu tinha que ter falado mais umas coisas, eu tinha que ter ouvido algumas coisas, entendeu? Eu acho que para mim seria mais isso que me bateria mais forte. O que ficou ali nesse momento ali, que não estava resolvido, que estava se resolvendo, entendeu? Eu acho que deve, não sei como é que é para quem morre, mas deve ficar muito assim, pô, mas não resolveu aquela história, entendeu? E aí, como é que eu faço? Eu não posso voltar lá para. Posso dar uma descidinha lá para resolver e voltar? Né? Sei lá. Eu adorei a sua resposta. Eu vou falar para mim, eu vou falar bem rapidão, que para mim eu vivo a vida pensando, tá, beleza, em algum momento eu posso partir, então o que eu vou deixar, sabe? Tipo Exatamente. assim, cara, por exemplo, tô escrevendo livros, né? Eu tenho podcast agora, eu fui monitor de ONG, eu tenho literalmente um álbum de textos escrito meus pensamentos em palavras, onde serve para quando, sei lá, caso alguma coisa aconteça comigo, né, em algum futuro, a galera já sabe exatamente ali, ó, quem eu era, como eu pensava, o que eu Hum, tô fazendo, a galera, porque eu quero estar com as pessoas, mesmo não estando aqui, entende? Eu exata- quero que as pessoas estejam comigo e conversem comigo, mesmo não estando aqui, porque é assim que tem que pensar, sabe? A vida é frágil, então o que você tem que fazer é deixar as coisas para as pessoas. Aham. Pode ser. Só completando contigo do que você falou, esse é o grande privilégio do artista, porque a gente pode deixar um livro, um filme, uma voz, né? Ele pode deixar um legado ali depois que ele morre. Esse legado também não é infinito. Muito artista você já perdeu a mídia dele ali, já ficou meio esquecido, mas enfim. Mas você pode deixar uma pintura, Van Gogh, está lá, os quadros de Van Gogh até hoje, quer dizer, você deixa uns registros na Terra depois que você morre, como artista, né? Mas como pessoa, você deixa para a sua geração ali, para quem estava próximo de você, para os seus amores, para os seus amigos, para os seus familiares, você deixa um legado ali,
né? E durante o tempo aqueles familiares vão levar o teu legado para adiante, até que uma hora ele vai também desaparecer. Tem uma frase que eu até ouvi hoje de novo, que eu amo, que é um filme um dos filmes que eu mais... Eu sou muito cinéfilo também, adoro cinema, né? Amo cinema. E fala assim, qual o melhor filme para você? O filme que você mais gosta? Pô, é difícil pra caramba. Mas eu acho que dá para destacar um pouquinho o Blade Runner, né? Eu amo Blade Runner, e a cena final do Android falando assim, eu vivi isso, vivi aquilo, eu vi planetas se chocando, supernovas, não sei o quê, buracos negros, lá, lá, eu vi tudo isso, eu vi batalhas, vi não sei o que, lá, lá, e agora tudo isso vai se perder, tudo isso vai sumir no tempo como lágrimas na chuva. Pô, isso é lindo demais, né? Essas coisas vão se perder no tempo, o tempo vai, as coisas acontecem, mas elas vão depois sumindo no tempo, né? Como lágrimas na chuva, que o Android fala no final para o Harrison Ford ali no telhado, né? Então, eu acho linda essa imagem, né? E eu acho que é isso um pouco a vida, né? Você vai deixar umas memórias, mas depois elas vão também sumir também uma hora, né? A terceira geração da tua família não vai mais lembrar de você. Eu não sei quem era meu tataravô. Você não sabe quem era seu tataravô. O que ele fez, o que ele deixou. Não Pois é. conheci, meu. Tem gente que não tem nenhuma referência do avô. Mas, vamos dizer, quem tem, vai ter do bisavô, já chega o tataravô, já não consegue ter mais quase nada. Você tem uma fotozinha preto e branco e acabou, né? Então, a gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente tem uma função muito importante enquanto está vivo aqui, de fazer o bem, ajudar as pessoas, ser uma pessoa legal. O mínimo que a gente pode fazer é ser uma pessoa legal, né? Procurar fazer as coisas mais legais possíveis. E, e vai ser efêmero. Uma hora isso tudo vai sumir como lágrimas na chuva. É uma coisa efêmera, é questão de tempo para a gente sumir nossos registros aqui, como sumiram dos nossos tataravós, a não ser o Jesus Cristo, algumas pessoas, Einstein, né, pessoas que deixaram coisas mais marcantes aqui. Mas a grande maioria dos mortais vai sumindo, vai sumindo. É isso. Faz sentido em meio a tantas histórias, né? O que é a gente. Não é nada em meio a tantas histórias. Então, O presente, né? Por isso que eu acho que é importante o poder do agora. A gente está aqui agora, a gente pode fazer alguma coisa agora, vamos fazer agora. O passado some, escorre pelas mãos, o futuro é imprevisível, você não pode prever. Então, o presente é o grande barato. E o presente é isso, você aproveitar o presente sendo legal, sendo bom, entendeu? Até a pessoa falou, não vou lembrar agora, a diferença entre ética e moral. Que moral é o que é certo ou errado, uma coisa assim. Isso pode ser muito relativo. O certo ou errado é muito relativo. Agora, ética não. Ética é o que faz bem e o que faz mal. Isso não é relativo. Sabe, agredir uma pessoa faz mal, acabou, não tem que questionar. Você agrediu uma pessoa, está fazendo mal, né? Você está ajudando uma pessoa, socorrendo, você está fazendo bem. Então, eu acho que é legal a gente pensar em termos de ética. Fazer o bem, entendeu? E evitar fazer o mal para alguém. Pronto. Já é a melhor coisa que a gente pode tomar como ser humano, né? Nesse presente, no agora. Sem pensar em passado e futuro, é agora. Ser legal agora. Vou ser legal amanhã? Não, não dá. Fui legal ontem, também não dá. cara, então a gente vai acabando por aqui. Eu espero Ok, que tenha valido seu tempo. Eu adorei conversar com você. Você é um cara super obrigado. gente boa. E, cara, e a gente vai sendo por aqui. Você tem alguma coisa a dizer? Não, acho que é isso. Acho que para mim, foi muito legal terminar falando sobre essa coisa de ética. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito antiético, né? Na Com certeza. política, no comportamento das pessoas, retrocessos de comportamento, né, de preconceito, de besteira, de ódio, né? Uma coisa absurda. Então, é muito importante marcar essa coisa da ética nesse sentido. Vamos pensar no que faz bem e ponto final, e não fazer o que faz mal. Você vai de certo, errado é relativo, mas o bem e o mal não é relativo, né? Fazer o bem é uma coisa que você sabe que está fazendo bem. E fazer o mal, você sabe que está fazendo mal. Não tem como tapar sol com peneira, né? E isso que eu acho que é mais importante no agora, nesse momento muito crítico que a gente está vivendo mundialmente aí, né, de políticas loucas aí, de gente muito escrota, gente muito filho da puta que está, né, em lugares às vezes de liderança, de dinheiro, de poder, e enfim. Então eu acho que é importante sempre calçar nisso. Amor, all the love, all the power. Respeito a todos também, né? Então é isso, mano. Valeu, cara. Falou? Valeu. Ótimo. No futuro a gente conversa mais. Adorei você. Valeu. Um prazer. Valeu. Boa noite para vocês.